Aleluia. Mesmo. Aleluia. Vamos nos organizando com essas tecnologias. Feche seus olhos. Vamos cantar mais uma vez. Só o refrão do Vim para Adorar. Se é isso que você veio fazer aqui essa noite, esse iniciozinho de noite, exaltar o nome do Senhor, receber aquilo que Ele preparou para nós. Vim para adorar. Feche seus olhos e declare isso. Para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu vim aqui receber tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Não abro mão de nada. Meu coração está aberto. Diga assim: que o Senhor possa ministrar sobre mim, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Os irmãos estão me ouvindo? Dá para me ouvir direitinho? Eu acho que é eu que não estou me ouvindo. Mas amém. Eu vi que no domingo passado ficou bem nítido, né? Então nós vamos começar a utilizar esse microfone para melhorar o entendimento dos irmãos. Amém? Eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer hoje. Como Ele fez pela manhã, como Ele moveu pela manhã, Ele vai mover agora nesse início de noite. Amém? Vamos ler. Abra sua Bíblia lá em segunda carta, segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos ler juntos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Presta atenção aqui como isso aqui é interessante. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. E aí ainda fala assim: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta. Presta atenção, fechou a porta. Ela partiu depois que ele direcionou para fazer isso. Fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas as enchia. E sucedeu que, cheias foram as vasilhas, disse a seu filho:
trazer-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sabe, durante preparar essa palavra, vieram muitas coisas materiais no meu coração. Porque quando se fala disso, se fala de suprimento, não é verdade? Estão falando de suprimento, daquilo que é material que eu preciso para viver. Mas eu quero te dizer que Deus pode muita coisa além disso. Você pode ser abençoado. O tempo de Deus pode ser tocado em qualquer lugar. Você pode ser abençoado no seu quarto, num culto como esse. Você pode ser abençoado no tempo que você tira em oração. Às vezes você está no ônibus e ali Deus fala com você. Às vezes você está indo para o trabalho, Deus fala com você. Você pode ser abençoado em qualquer momento que Deus queira. Amém? Qualquer momento, qualquer contexto, porque Deus faz da forma que Ele quer. Existe uma forma que Deus faz como Ele quer. Mas eu tenho um entendimento, assim, eu creio nisso, que existem formas que Deus segue alguns princípios, porque são coisas que aconteceram e vem acontecendo, e Deus age da mesma maneira. Entenda, se nós conseguirmos ver esses princípios, nós conseguimos ser abençoados. Mas eu quero te chamar a atenção que nós não podemos pegar experiências de pessoas que aconteceram uma vez só. Nós não podemos pegar experiências até mesmo de pessoas da Bíblia que tiveram ali um momento e tornar aquilo um processo para que Deus me abençoe. Não sei se eu estou me fazendo entender. Talvez você veja Deus, por exemplo, levando Ezequiel lá ao vale de ossos secos, dando aquela visão. Então eu não posso tornar aquilo ali algo que vai acontecer na minha vida. Ele tirou Ezequiel e levou até lá, para que ele entendesse algo. Mas aquilo era para Ezequiel. Aquilo não pode ser um processo para a minha vida. Mas existem coisas, irmãos, que Deus move em todo o tempo, que Ele age da mesma forma. E existem simplesmente princípios que nós podemos observar, e que se nós seguirmos esses princípios, nós conseguimos alcançar a resposta da nossa necessidade. Vocês me entendem? Deus faz algumas coisas sempre, e então você pode esperar que Ele faça isso, porque isso é normal dele fazer na nossa vida. E aí nós podemos observar o agir de Deus em algumas situações e extrair princípios e seguir esses princípios para que nós sejamos também abençoados. Então você está vendo que eu estou falando de bênção. Você está vendo que eu estou falando de coisas materiais, que se você for para a história que nós acabamos de ler, o texto que nós lemos mostra uma situação típica, irmãos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós servimos um Deus que faz do jeito dele, mas Ele é todo-poderoso. Você tem que entender que aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o criador de todas as coisas, você precisa entender isso, que Ele habita dentro de você. Você vê a diferença do tempo dessa viúva? Agora Deus habita dentro de você. Não estou dizendo que é mais fácil. Para algumas pessoas se tornou mais difícil, mas deveria facilitar a nossa vida, porque agora Ele habita aqui dentro. E tudo que eu preciso está aqui dentro. Todas as coisas que eu necessito fluem daqui de dentro. E quando isso consegue fluir, eu consigo ver a manifestação da glória de Deus nas situações. Então, nesse texto que nós estamos lendo, se você parar para analisar, é uma situação típica, bem típica,
de acontecer. Porque nós passamos por elas. Dificuldades, tribulações, privações. Nós passamos por essas condições muitas vezes, por essas situações muitas vezes. E aí você vê uma mulher casada com um homem de Deus. Isso me chama a atenção também, porque nós estamos repetindo. Nós estamos repetindo. A mulher é casada com o homem de Deus. Com certeza ela temia muito a Deus. E o homem acaba morrendo. E nesse tempo, dívidas, dificuldades, queriam levar os filhos como escravos. Eu quero te dizer que ela mesma não poderia fazer mais nada, porque as mulheres não trabalhavam naquela época. E como viúva, quem iria ampará-la eram os filhos. Mas queriam levar os filhos como escravos para pagamento da dívida. Irmãos, isso chama atenção para uma coisa. Talvez essa seja a sua pergunta. Não sei se você já fez essa pergunta, esse questionamento para Deus. Eu sirvo a Deus, eu faço as coisas certas, eu dizimo, eu oferto, eu lidero, eu estou na célula, eu faço tudo o que é preciso. A pergunta é: se eu sirvo a Deus, por que eu passo por essas coisas? Ou, servindo a Deus, eu tenho que passar por isso? A Bíblia mostra que sim. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que a sua vida também mostra que sim. Você é servo de Deus, não é? Você faz, você ora, você busca, você tenta seguir a direção do Senhor, mas mesmo assim passa por dificuldade. É estranho, porque algumas vezes estão sendo ministradas coisas assim que eu tenho que ser feliz o tempo todo. Eu tenho que ter tudo que eu quero o tempo todo. Deus é poderoso para me dar aquilo que eu quero na hora que eu quero. Você não acha que se fosse assim nós seríamos filhos totalmente mimados? É só você olhar para o seu filho, que eu creio que você não trata assim. Você dá tudo que ele quer na hora que ele quer. Você sabe o que é melhor para ele. Mas irmãos, como a Bíblia mostra e como a nossa vida mostra, com certeza você está passando ou já passou por algum tipo de privação, tribulação, luta. E eu firmo algo aqui, coloquei até em negrito, é que adversidades, tribulações fazem parte da nossa vida. Amém? É muito difícil dizer amém para isso, né? Eu vou tentar de novo. Dificuldades, adversidades, tribulações fazem parte da nossa vida. Amém? Será que valeu agora? Deixa eu te dizer algo, irmão. Não adianta pensar que na minha vida cristã ou na sua vida cristã você vai passar sem ter tribulação nenhuma. Tanto quem crê quanto quem não crê vai passar por problemas. E eu quero te dizer que cada problema que eu passo, cada situação que eu passo, com certeza me faz ter uma estrutura mais firme, me faz ter uma estrutura mais sólida. Tem uma diferença. Nós já falamos, a última vez que eu estava ministrando aqui, eu creio que eu falei sobre isso. Tem uma grande diferença para aquele que tem Deus e passa por tribulação, e para aquele que não tem a Deus e passa por tribulação. Normalmente, olha o que eu estou falando, normalmente. Por que normalmente? Porque existem filhos de Deus que não querem crescer. Mas normalmente, o filho de Deus que passa por uma tribulação, ele
simplesmente com Deus, ele consegue se sustentar, ele consegue ultrapassar aquele momento de tribulação e sai muito mais forte. Amém? Sai com uma estrutura fortalecida. Mas existem aqueles que não têm a Deus, que muitos às vezes nem saem das situações, e outras vezes saem, mas saem totalmente quebrados. Por isso, irmãos, você tem que saber que nessa terra você vai passar por tribulação. Coloca para mim João 16:33. Mas tem uma promessa que nos dá a segurança. Nós somos aqueles que entramos nas lutas, nas batalhas, nós entramos nos momentos de tribulações, mas com uma certeza, as tribulações serão vencidas. Você entende aonde eu quero chegar? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Presta atenção. Isso aqui é Jesus falando. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Aonde que eu tenho paz? Em Cristo. Presta atenção. Não tem como entrar em tribulação sozinho. Se você é filho de Deus, aonde você vai, Deus vai também. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus lá no Salmo 23, que nós estamos cansados de ler, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu decida andar por lugares errados, o Senhor vai me sustentar, vai me livrar. Você está me entendendo? Existem escolhas nossas que nos levam para caminhos errados, que não são os caminhos do Senhor. Mas sabe, irmãos, lá, se você lê Colossenses, você vai ver que Jesus, ali Paulo está falando para os colossenses que nós estamos ocultos, que a nossa vida está oculta em Cristo. E nesse mesmo capítulo ele está dizendo que Cristo está sentado à destra de Deus. Então nosso lugar é ao lado de Deus, porque nossa vida está oculta em Cristo. Mas sabe o que acontece? As tribulações nos puxam para cá, para o natural. Quando eu decido seguir o natural, eu já fui derrotado. Você entende? Porque se você está no natural, se a sua luta é no natural, o diabo, ele é especialista, ele já venceu. Porém, se a sua luta for no espiritual, que nós sabemos que a nossa arma não é carnal, mas é espiritual, nós temos total vitória garantida. Você crê nisso? Total vitória garantida. Então nós vamos falar aqui de uns pontos. Irmãos, abra o seu coração. Abra o seu coração. Não deixe que esse momento fuja. O tema da palavra é o fluir do azeite. Mas esse azeite, ele flui com algumas condições. Primeiro eu preciso querer. E você vai entender. No verso 1, vamos ler o verso 1 de 2 Reis, capítulo 4. E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha só, clamou a Eliseu. Existem pessoas que conhecem a Deus, que têm até mesmo certo conhecimento da palavra, mas que quando acontece algo diferente daquilo que espera, abandona tudo, deixa Deus de lado, procura resolver com as suas forças, prefere se afastar. Não sei se você conhece esse tipo de pessoa, porém eu quero te dar o primeiro princípio para que você tenha resposta dada para você. Primeiro princípio: não importa a natureza do que está passando, não importa o que você está passando hoje, não importa a natureza do problema, o lugar de resolver é aos pés do Senhor. Você está me entendendo?
Essa mulher teve o marido dela morto, ele morreu naquele tempo. Ela podia reclamar, ela podia procurar o governador, ela podia procurar o rei, ela podia ir no deputado, ela podia ir no irmão que tinha dinheiro para ajudar ela, mas ela não foi. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós nos portamos desse jeito. Nós vamos buscar o natural, nós sabemos que tal irmão pode nos ajudar, então nós vamos atrás disso. Mas eu quero te dizer que o lugar de resolver qualquer problema, o início da solução, está aos pés do Senhor. Tem eu vi esses dias um post, falei hoje de manhã, isso me chamou atenção. Dizem que a frase é de Charles Spurgeon, e simplesmente diz que a distância entre o problema e a resolução do problema é a mesma distância entre o joelho e o chão. Deixa eu te dizer uma coisa. É impossível você não ser abençoado quando você se prostra diante do Senhor. É impossível o Senhor não te trazer paz e te fazer firme para seguir as suas direções e você ter a resposta daquilo que você precisa. Quando você se prostra diante do Senhor, quando você busca a presença do Senhor. Essa mulher, ela foi atrás do representante de Deus. Ali Eliseu, o profeta, aquele tempo Deus falava com o povo assim, ele falava com o profeta e o profeta levava ao povo. Então ela foi procurar resposta em Deus. Esse foi o primeiro ponto. Mas eu até coloquei um exemplo aqui no jornalzinho. Você pode lembrar da mulher lá de Jó, a esposa de Jó. Se você ler o capítulo 2 de Jó, versículo 9, você vai ver que ali está no momento que ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você imagina? Quantas vezes você ficou chateado com Deus porque Ele já não te deu aquilo que você pede? Às vezes você se fez demais, você orou, você jejuou, sei lá, você orou até espumar o canto da boca, você veio aqui num culto, se derramou aqui na frente, ficou até cheio de baba aqui, que não conseguia parar de chorar, mas levantou da mesma maneira, não aconteceu nada. Meu choro não comove Deus. Você sabia disso? O que comove Deus é o meu coração. Não adianta você querer mostrar algo, porque Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Então, irmãos, não importa se você se acha responsável simplesmente pelo que está acontecendo. Não importa se você se sente culpado. Foi escolha errada minha. Não importa a situação que você está passando, se foi você ou não que causou. O lugar de resolver o problema simplesmente está nos pés do Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga isso. O lugar de resolver qualquer problema está aos pés do Senhor. Aquela mulher não procurou resolver nada sozinha, mas foi lá atrás de Eliseu. E hoje, irmãos, no finalzinho aqui, nós vamos orar. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor, mas nós vamos orar de uma maneira diferente, com o coração aberto. Nós vamos orar sim, mas você vai orar sabendo que a única maneira de resolver o seu problema é na oração e aos pés do Senhor. Amém? Temos que ter certeza que só existe essa forma de resolver, e a forma é através de Deus. Eu não sei que luta que você tem passado, não sei como é que está o teu coração, mas eu quero te dizer que existe só uma forma de resolver. E irmãos, eu quero chamar a atenção de uma coisa. Se aparecer
outra alternativa como solução para o seu problema que não seja o Senhor, você deve rejeitar. Você lembra quando os discípulos estavam no meio do mar, tentando chegar lá do outro lado, e disseram que eles estavam, se você vê a descrição da Bíblia, diz que eles se cansaram, estavam se fadigando, porque eles estavam contra a maré. Um pouco antes, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, e de repente ele vem, fala assim: me encontra lá do outro lado. Ele sobe para orar, e dali ele vê o povo, os seus discípulos ali, bem agoniados, eu creio, no meio daquele mar. Presta atenção. Você não acha que se eles parassem de remar para chegar do outro lado e pegassem um vento que estava contra, eles não voltavam para o mesmo lugar? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eles não voltariam para o mesmo lugar? Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós temos problemas, sempre vai aparecer um vento favorável, mas que é um vento que vai te levar para longe da vontade de Deus. Por isso eu estou falando para você que se aparecer alguma alternativa para resolver o teu problema que não venha de Deus, você precisa rejeitar. Geralmente essas alternativas são fáceis, e aí você faz, mas você vai para longe da vontade do Senhor. Você crê que Deus pode resolver seu problema? Poucos creem, né? Vou voltar a dizer, Ele está aí dentro. Está diferente daquela época da viúva. Hoje Ele habita aí. Ele habita aqui. É o mesmo, o que criou todas as coisas, mas Ele está aqui dentro. E Ele pode resolver o teu problema. Verso 2 diz assim: e Eliseu disse que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu estou trazendo para a parte material, mas tem algo espiritual tremendo aqui atrás disso aqui. Deus vai suprir as nossas necessidades com certeza. Você crê nisso? Diga amém audível. Se você crê que Ele vai resolver as tuas necessidades, amém? Porém, eu também creio que é uma obra conjunta. Eu creio que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Amém, irmãos? Aquilo que está fora da minha mão, aquilo que é impossível para mim, para Deus nem é difícil. É aí que Ele entra. Aquilo que eu não posso fazer, Ele faz. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Quantas noites de sono você já perdeu por isso? Tem coisas que você não consegue fazer. Às vezes você até conta que você tem que pagar no outro dia. Tem coisas que não dá para resolver, mas você perde o sono por isso, do mesmo jeito. Não perde? Quantas vezes você ficou acordado por causa disso? Mudou alguma coisa? Não muda. Continua lá o problema. A única coisa que muda é quando amanhece você está mais quebrado do que antes. E aí você não consegue. Deixa eu te dizer, o que nós não podemos fazer não pode tirar a nossa paz. É meio difícil, mas é simples. Você só precisa decidir. O que eu não posso fazer, o que está fora das minhas mãos, eu não pode tirar a minha paz. Se está fora das minhas mãos, eu tenho um Deus que resolve as minhas coisas. Ele pode. Então se está nas mãos dele, eu tenho que ter paz para ver isso acontecendo. Se você observar, nós temos muitos exemplos na Bíblia. Eu trouxe apenas alguns aqui. Um foi de Davi, na luta com Golias. Sempre desprezaram Davi, olharam para ele como um menino que não dava conta de nada, que cuidava de ovelhas. Inclusive o próprio Golias desprezou Davi. Mas quando ele entrou, ele venceu simplesmente com uma funda e com um cajado.
Olha só, o que ele tinha nas mãos? Nós acabamos de ler que ela disse que tinha uma botija de azeite. Eu não tenho quase nada. Ela falou nada, senão uma botija de azeite. Mas para que serve isso? Se eu vai acabar o meu azeite, eu vou acabar morrendo de fome. Então, irmãos, existe algo na nossa vida, já existe algo em nós que Deus pode utilizar para te abençoar. Já tem algo nas nossas mãos que Ele pode fazer com que isso te dê a vitória. Ah, pastor, mas eu não tenho quase nada. Aí você pode, eu quero até ir além. Quero te dizer que você pode não ter nada, mas o nosso Deus é especialista em materializar as coisas que não existem e trazer a nós, trazendo a existência. Ele pode. É esse sobrenatural que eu estou te dizendo. Você acha que Davi, se pegasse uma espada, poderia ter vencido esse gigante? Nunca. Davi não era guerreiro, ele não sabia manusear a espada. Então, se ele pegasse a espada, que era o óbvio dele fazer, inclusive o rei deu a espada e deu também a armadura para que ele usasse. Se ele fosse daquele jeito, ele ia morrer. Deixa eu te falar uma coisa: Deus usa a nossa vida, Ele usa as coisas que tem na nossa mão para nos abençoar com o objetivo de glorificar o seu nome. Tudo que Ele vai fazer para você vai glorificar o nome dEle. Por isso você não pode escolher outra alternativa que não seja a resposta de Deus, que não seja a saída com Deus, porque senão você não vai estar glorificando o nome dEle. Todas as vezes que Deus for lhe suprir algo, irmão, Ele pode e usa as coisas para glorificar o nome dEle. Nós viemos para cá para isso. Eu oro por uma igreja que tem esse entendimento, que está nessa terra para glorificar o nome do Senhor, em todos os âmbitos, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, aonde você pisar. Eu creio numa igreja que veio para fazer essa diferença. Esse mundo hoje, nós estamos em luta constante, porém, nós viemos para expressar o corpo de Cristo. Aonde eu piso, Cristo pisa também, Ele está aqui dentro. Aonde eu vou, Ele vai também. Então eu preciso levá-lo para aqueles que estão perdidos. Não foi isso que Ele veio fazer? Nós temos que dar continuidade a isso. Por isso, todas as coisas que chegam a nós, todas as bênçãos que vêm a nós, nós precisamos entender que vieram justamente para glorificar o nome do Senhor. Você lembra de Pedro na porta do templo, subindo ali, e aquele mendigo paralítico pedindo para ele uma esmola? Pedro sabia o que estava dentro dele, porque ele subiu as escadas ali, olhou para aquele mendigo e disse assim: ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você imagina? Esse mesmo poder está aí dentro. Está aí dentro de você. Quer um outro exemplo que aconteceu no mesmo princípio? Multiplicação dos pães e dos peixes. E aconteceu da mesma forma que aconteceu com a viúva. Jesus pergunta, fala para os discípulos primeiro dar de comer aquela multidão. E aí chegam os discípulos e dizem: não tem como, não dá para dar de comer para tudo isso. E aí Jesus pergunta: o que nós temos? E aparece 2 pães, 5 pães e 2 peixes, para mais de 10.000 pessoas. Olha só, Ele fez de novo a partir de algo que já tinha. Seguiu o mesmo princípio. Irmãos, o que você tem? O que tem dentro da sua casa para que Ele possa começar a mover?
E quando eu estou falando de casa, eu não estou falando lá na sua casa. Eu estou falando de você. Você que é o templo do Espírito. O que tem em você? O que tem aí dentro que Ele possa mover e fazer essa multiplicação? A mulher percebeu que não tinha nada além de uma botija de azeite. Isso foi o suficiente para Deus resolver o seu problema para o resto da vida. Minha pergunta agora é se você consegue começar a enxergar o que você tem em mãos para que Deus possa te usar. Se você tem algo aí que Deus possa começar a usar. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, eu sei que os irmãos já sabem, os irmãos leem a Bíblia, que a botija e o azeite tem várias simbologias na Bíblia. Mas a mais importante de todas as simbologias é que o azeite é a unção do Espírito Santo. E que a botija é o lugar que recebe o azeite. Então pense, quando você entregou sua vida para Deus, o Espírito de Deus veio habitar dentro de você. E agora a Bíblia fala que Ele se tornou um só Espírito com o meu Espírito. Então o que acontece? O seu Espírito é a botija de azeite. Hoje você pode fazer com que essa botija se encha novamente. Nós precisamos renovar. Nós precisamos ser cheios todo o tempo. Agora, irmãos, todo o poder do universo, como eu já falei, está aí dentro. Habita aí dentro. E não deixe que nada faça com que você guarde isso. Aprenda a botar isso para fora. Aprenda a fluir. Quando nós conseguimos fazer fluir, nós conseguimos ver o poder de Deus. Verso 3 e verso 4. Então disse ele: vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Eu falei para você que esse primeiro momento nós estamos falando de algo material. Mas Deus tem ministrado muito no meu coração com relação ao espiritual por trás disso. Primeiro eu quero te dizer que o azeite daquela época era muito valioso. Era muito valioso. Você via para muita coisa. Se você não sabe, acontece as prensas, né? A prensa da azeitona, e cada momento da prensa vai saindo um produto. Inclusive até o restante era utilizado, ficava como uma massa. E se essa mulher tivesse bastante azeite, ela podia vender e viver uma vida boa. Mas antes de tudo, ela precisava crer que aquela botija ia fluir. Aonde eu quero chegar? A nossa botija só pode fluir se tiver fé. Ele deu a direção e ela foi e pegou. Você já pensou? Vai lá, pega umas vasilhas emprestadas, traz e enche. Como é que ela ia encher com um pouco de azeite dentro da botija? Primeira coisa, ela teve fé, porque ela começou a executar os passos dados por Eliseu. Agora, você vai perceber um princípio nesse meio. A quantidade de vasilhas que a mulher foi buscar, com certeza mostrou o tamanho da fé que ela tinha.
É a nossa fé que faz fluir. Agora pensa, se a mulher tivesse fé para 100 litros, ela ia pegar vasilhas para 100 litros. Se ela tivesse fé para 1000 litros, ela ia pegar vasilha para 1000 litros. Presta atenção. Não sei se você percebeu aqui, nós acabamos de ler, mas Eliseu não disse, vai lá agora, pega agora, tem que ser hoje, vai lá, pega, traz tudo hoje, para que hoje as coisas aconteçam. Nós não vemos Eliseu falando isso. Isso é interessante. Na verdade foi algo que fiquei pensando. Ela poderia passar uma semana pegando vasilhas. Ela poderia passar 2 semanas atrás de vasilhas. Você não acha que ela poderia? Deus iria fazer do mesmo jeito. A nossa fé é que move. Então nosso trabalho sempre é fruto de fé. O nosso trabalho sempre vai ser fruto de fé. E eu estou falando isso no natural. Eu não sei o que você faz, não sei se você já é empregado, não sei se você está desempregado, não sei se você tem um negócio. Mas eu quero te dizer que o nosso trabalho precisa ser fruto de fé. Se Deus não te deu uma palavra, então não tem fé. Mas se Ele te deu uma palavra, se você vai com fé, o seu trabalho vai dar frutos, e frutos abundantes, irmãos. Frutos muito abundantes. Por isso eu não posso voltar atrás. Olha para quem está do seu lado aí, diz assim, acorda, já vai terminar, não se preocupe. Agora você vai dizer, com toda a autoridade que Deus te deu agora, você vai dizer, trabalhe em virtude da sua fé. Olha para mim, o trabalho que não é fruto de fé, ele gera cansaço, ele gera fadiga. Tem gente que está muito bem empregado, mas hoje é segunda, vou ter que trabalhar, e vai se arrastando para o trabalho, e o dia é péssimo, porque não é fruto de fé. Mas tem gente que está trabalhando, que recebeu uma palavra de Deus e vai alegre. Irmãos, hoje pela manhã eu falei isso. Eu amo o domingo porque nós estamos juntos aqui, mas eu fico muito feliz na segunda-feira. Eu gosto de dizer, aleluia, segunda-feira eu vou trabalhar. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma palavra. Não está acontecendo, não estou nem aí. A palavra é de Deus, a responsabilidade é dele. O meu trabalho precisa ser na fé. E eu vou te dizer, anota direitinho, daqui a alguns meses o fruto virá, mas para glorificar e honrar o nome do Senhor. A minha vida e a sua vida precisa ser assim. O seu negócio precisa ser assim. O seu emprego precisa ser assim. Mas eu não estou satisfeito. Então está faltando fé, porque Deus tem uma palavra para você, e com certeza Ele quer o melhor para a sua vida. Quando Deus libera uma palavra, Ele vai te suprir. E não tem limite para o suprimento de Deus, irmãos. O suprimento de Deus é infinito. Se você ler Efésios 3:20, fala, ora aquele que tem o poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Muito mais. Ele quer te suprir. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Ele quer te suprir, Ele quer mudar a sua realidade. Talvez você esteja numa luta tremenda, mas Ele quer te suprir, Ele quer mudar a sua realidade. Ele já liberou palavra para isso. Jesus disse que nos daria as nações, amém? A palavra de Deus fala que Ele ia nos colocar por cabeça e não por cauda. Ele fala também que nós emprestaríamos a muito, mas não impediríamos emprestado. Aleluia, glória a Deus, isso é muito bom de ouvir.
mas eu preciso tomar uma posição na minha vida. Você quer experimentar disso? Você precisa tomar uma posição. Sabe, lá em Mateus 7,7 diz: Jesus fala: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Promessa. E qual é o limite da sua fé então, irmão? Qual é o limite hoje? Aonde você está limitando a ação de Deus? Porque a sua fé vai dar o tom do que vai acontecer. Quando nós lemos o versículo 5 lá de 2 Reis, fala assim: partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Presta atenção, todas as vezes que nós seguimos as direções do Espírito, nós conseguimos mover o braço de Deus no sobrenatural. Não tem como. Está aqui o princípio para completar aquilo que nós já começamos a falar. Você tem direções que Deus está te dando, meu irmão. Eu tenho plena convicção. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, Ele tem te dado direção. Sabe qual é o problema? É que às vezes a direção que Ele está nos dando não é a que nós queremos. Não é o que eu quero. Eu quero fazer diferente. Inclusive eu oro de uma maneira diferente. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. E o jeito que Ele quer é o melhor para nós. É o melhor para a sua vida, irmão. Então entenda, quando eu consigo ouvir a direção, não é só ouvir, e faço aquilo que o Espírito me direciona, eu chego na resposta que eu preciso. Tudo eu trato nos pés do Senhor, o Senhor vai e me direciona, eu digo sim e faço aquilo que Ele está me direcionando, e eu chego no final e recebo aquilo que Ele tem para me dar. Você está me entendendo? Porque muitos não têm experimentado disso, porque não têm seguido a voz de Deus. É isso que eu estou te dizendo. O Deus está te incomodando o tempo todo, mas você não faz, não tem como Ele agir. Ah, mas é muito perigoso. Se eu vou fazer isso, pode ser que aconteça. Não interessa. Se a sua vida não está nas mãos do Senhor, se você não crê que Ele pode te livrar, se você não crê na promessa dEle, que Ele vai te livrar todos os dias, sustentando seus pés, para que você não tropece em nenhuma pedra, então chega. Mas se você crê, ouça aquilo que o Espírito está te dizendo. Porque se você ouvir, você vai ter resposta. E eu te garanto que a resposta é sobrenatural. Sobrenatural. O Espírito de Deus que habita em nós vai fazer isso. Quem dera se nós vivêssemos para ouvir o Espírito de Deus. Quem me dera. Essa é a igreja dos sonhos. Ter homens e mulheres que ouvem e obedecem às direções do Espírito. Ele está falando aí, meu irmão. O Espírito Santo está falando no seu coração. Não pense que é o diabo, não. O diabo, ele só faz uma coisa, ele te acusa. O Espírito, ele está aí para te dar o sustento e te lembrar que você é um filho amado, que foi salvo, que tem a natureza de Deus e que tem Deus à sua disposição. Verso 6. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Irmão, esse ponto que eu coloquei aqui é um ponto à parte. Eu falei hoje pela manhã, isso é algo que eu já estou escrevendo. Isso dá uma pregação de 2 horas. Mas isso aqui é tremendo. É poderoso para a nossa vida.
Quando você ouve ali vasilha, você imagina algo só para conter. Mas quando você vai para a base da palavra, quando foi escrito em hebraico, você vai ver que ali é o que dá origem ao jargão de crente: vaso. Recebe vaso, se enche vaso. Sabe por quê? Porque vasilha é o vaso. E nós já aprendemos, nós vimos, nós temos isso no nosso coração, que Deus nos fez como vaso para receber a Ele. E olha como isso é tremendo. Enquanto houver vasilhas, o Espírito vai continuar fluindo. Enquanto tiverem vasos ansiando e querendo o Senhor, o Espírito vai continuar fluindo para encher esses vasos. Irmãos, nós somos cheios de vasos aqui. Enquanto você quiser, o Espírito vai continuar fluindo. Essa é a diferença do trabalho para a fé e do trabalho para o cansaço. Porque quando eu quero, eu anseio ser cheio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei. Você tem esse anseio de ser cheio pelo Espírito Santo todo tempo? Você quer isso? Sabe, irmãos, a presença de Deus é tão maravilhosa que quando você está na presença dele, você não quer mais nada. Você não precisa de mais nada. O suprimento está aqui. Ele está derramando sobre você. Ele é o suprimento. Nós vamos experimentar desse fluir sempre que nós dermos espaço para o Senhor. Mas eu quero encerrar aqui, irmão, falando. Posso chamar já o pessoal da música para cá para frente? Eu quero encerrar aqui falando para você observar algo. Você lembra quando Jesus transformou a água em vinho? Você lembra que a história conta que o mestre de cerimônia, o MC, né, daquele dia da festa, foi lá, provou o vinho e fala assim: pelo amor de Deus, vocês deixaram o melhor vinho para o final. E não era assim que funcionava. O melhor vinho vinha no começo, a festa durava 5, 6 dias, e o povo já ficava alegre, naquele sentido de bêbado. E quando jogava o vinho pior para o final, eles não sentiam o gosto. Mas de repente Jesus transforma a água em vinho, e ele vem, prova e fala que: como é que vocês deixam o melhor vinho para o final? A mesma coisa aqui. Eu creio que o fluir desse azeite foi um azeite puro. Então tem tudo a ver realmente com o Espírito Santo. Mas por que eu quero dizer azeite puro, irmãos? Porque a botija de azeite, ela não vai encher um vaso que estiver sujo, porque senão você vai sujar o azeite. E o azeite, ele não foi feito para ser sujo. E a botija também não vai encher um vaso que já contenha algo, não somente a sujeira, mas contenha algo para misturar com o azeite. O vaso precisa estar limpo. O vaso precisa querer. Fique de pé. Eu quero encerrar essa parte te mostrando algo como o último princípio. Toda resolução, toda resposta, tudo que eu preciso começa nos pés do Senhor. Você começa ali. Mas eu quero te mostrar algo que é mais importante. Nós começamos nos pés do Senhor, mas nós terminamos nos pés do Senhor. Se você ler o verso 7, você vai ver que assim que termina tudo, ela volta
e vai falar com o homem de Deus. Vai perguntar o que fazer. Existem pessoas que oram. Deus responde, recebe. E quando recebe, tchau. Até a próxima necessidade. Até a próxima necessidade. Entenda isso, meu irmão. Eu começo nos pés do Senhor, mas eu termino nos pés do Senhor. Você foi chamado para viver a melhor vida nessa terra. Seus dias todos já foram escritos, como diz no Salmo 139. Todos os dias que você tem para viver nessa terra foram escritos no livro dele, mesmo quando ainda nenhum desses dias existiu. E ele escreveu com certeza os melhores dias para você. Mas às vezes eu escolho alguns caminhos que me levam para longe de Deus. Feche seus olhos. Eu quero encerrar esse tempo orando por você. A igreja vai orar. Você vai